O senador Randolph Rodrigues, da Rede, acompanha a Conferência do Clima da ONU sobre as mudanças climáticas. O líder da oposição no Senado vem a Madrid por iniciativa da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, uma iniciativa suprapartidária. Seja bem-vindo ao RF Convida, senador. Eu que agradeço o convite. Merci beaucoup invitation. Então, essa COP ela deveria estar ocorrendo neste momento no Brasil, mas o governo de Jair Bolsonaro, como a gente sabe, se recusou a organizar esse evento. Depois foi o Chile que teve de desistir por questões sociais lá no país. Essas mudanças todas, na sua opinião, enfraquecem essa conferência, a sua própria relevância? A relevância não. Ela continua sendo a mais importante conferência desde o firmamento do Acordo de Paris. Agora é sintomático a presença aqui, ou melhor, a ausência sentida do país que tem a maior floresta tropical do planeta, que é o Brasil. A presença brasileira aqui mostra que o nosso país, lamentavelmente, se tornou uma espécie de pária ambiental. Um país que liderava o mundo na questão do meio ambiente e que liderava os termos do Acordo de Paris, agora sequer tem um estande decente nessa França e sequer tem alguma coisa a apresentar. Quem não tem o que apresentar não terá condições de exigir nada nessa Conferência do Clima e ainda será cobrado por todo mundo pelo valor inestimável que nós temos, que nós podemos cumprir para a redução do aquecimento global. Senador, como é que o senhor tem sentido aqui na COP a visão do resto do mundo sobre o Brasil nessa questão ambiental, que acontece, a conferência acontece justamente algumas semanas mesmo depois de anúncios tão terríveis sobre o desmatamento na Amazônia? Lamentável e vergonhoso, principalmente porque, paradoxalmente, ou melhor, mesmo ocorrendo uma conferência do clima, o governo brasileiro insiste numa política antiambientalista. Ao longo deste ano, toda a governança ambiental do Brasil, construída a muito custo por diferentes governos ao longo de 30 anos, foi destruída. O Brasil amarga a maior ampliação de desmatamento na floresta amazônica dos últimos 11 anos, um crescimento de 29%. O Brasil chega aqui nessa conferência sem credibilidade e agora mesmo, no momento que está ocorrendo essa conferência, no dia de hoje, o governo deverá assinar uma medida provisória que autoriza a grilagem, inclusive em reserva legal e áreas de proteção ambiental. Mais grave ou tão grave quanto isso, logo após essa conferência, deverá assinar um decreto abrindo uma área do tamanho da Dinamarca, em plena floresta amazônica, para atividade de mineração, que é o decreto da Reserva Nacional do Cobre. E, senador, qual é a sua expectativa sobre essa Conferência do Clima em termos mais gerais, digamos? A expectativa é que nós possamos avançar nos termos de Paris, do Acordo de Paris de 2014. Se não avançarmos, eu temo. Veja, os termos de Paris deixaram de ser um termo ambicioso. Eu quero reafirmar aquilo que foi dito pelo secretário-geral da ONU, Andrade Gutierrez, na abertura dessa conferência. Nós deveríamos pensar nessa conferência com ambição, cada vez mais ambição. Ou seja, ampliar, pensar em zerar a emissão de CO2. Mas eu lamento que esse compromisso pode não ser assumido, principalmente pelos Estados Unidos, pela China, pelos principais poluidores e, lamentavelmente, com cumpliciamento nessa conferência do meu país, do Brasil. O que a gente tem de informações de observadores até agora é que, na prática, concretamente, lá nas salas de negociações, o Brasil, pelo menos até o momento, não mudou muito o seu posicionamento nas negociações diplomáticas. Não há, por exemplo, negacionistas das mudanças climáticas que façam parte da delegação oficial, embora esse seja, a gente sabe, o entendimento do chanceler Ernesto Araújo. O senhor confirma essa informação, segundo relatos que o senhor tem ouvido por aqui? Ainda bem que tem uma diferença da área técnica do Itamaraty, da posição do seu chanceler e da posição do próprio ministro do Meio Ambiente. Eu espero que prevaleça o papel dos negociadores da área técnica do Itamaraty. Eu temo muito, hoje é um dia crucial, porque é o dia em que o Brasil vai se pronunciar no momento da exposição das nações. E eu temo qual será a fala do ministro brasileiro. Se a fala foi o que ele disse para a imprensa dos últimos anos, nós podemos estar cumprindo um papel muito ruim para essa conferência.
Uma questão que é particularmente importante para o Brasil é a comercialização dos créditos de carbono, né? Mas a gente sabe que o aumento do desmatamento justamente captura, né? A gente acaba tendo menos potencial de captura de carbono pelo Brasil com o desmatamento e isso afeta, né? Entra um pouco em contradição com o que o Brasil mais quer aqui, que é fazer avançar esse mercado de carbono, né? Sim, o que eu estou com muita esperança é a articulação que está surgindo dos estados amazônicos, liderados pelo meu estado, do Amapá. O meu estado do Amapá, inclusive, tem um potencial a apresentar. É um dos poucos cantos do mundo que é carbono negativo. Aliás, na América só tem o Amapá e Costa Rica, sendo que o Amapá não é reflorestamento como a Costa Rica é reflorestamento. Então, essa articulação dos estados amazônicos pode apresentar um contraponto à política do governo brasileiro e tem facilitado a possibilidade de negociações diretas dos estados europeus, de organismos internacionais multilaterais com os estados amazônicos. Tivemos de ontem para hoje alguns encontros muito produtivos. Hoje estive com a ministra do Meio Ambiente da Alemanha, ontem junto com o governador do estado estive com o conselheiro de florestas tropicais do presidente Emmanuel Macron. Tivemos um encontro à noite com a presença do governo norueguês, que também tem a ver com o Fundo Amazônico. Amanhã estaremos com a ministra do Meio Ambiente da Noruega. Então, esses contatos bilaterais são um contraponto que eu estou com mais esperança no que pode sair da articulação dos entes subnacionais amazônicos do que qualquer expectativa com o governo brasileiro. Ou seja, até da própria política ambiental do Brasil avançar mais também via Congresso, que é um pouco também o que a gente tem visto em outras matérias no Brasil. Eu acho que nós temos duas vertentes. Eu acho que o Congresso pode cumprir um papel importante para deter os retrocessos ambientais, né? E nós temos que reforçar a articulação vindo dos estados amazônicos para avançar na economia de carbono zero, na economia verde, na redução da emissão de CO2. Do governo brasileiro a gente já sabe o que esperar, ou seja, não se espera nada. Então, a gente tem que saber o que pode dar certo, como diz um trecho de uma música que nós costumamos ouvir no Brasil. Então, o que pode dar certo é o que está vindo da articulação da sociedade civil, a muito custo, e de entes subnacionais amazônicos. E, senador, como é que foi esse encontro, então, com representantes da França? Bom, o encontro foi com o senhor Henri Guénard. O senhor Henri Guénard é uma espécie de conselheiro para florestas tropicais do presidente Emmanuel Macron. Foi um encontro que eu considerei muito importante, porque demonstrou o interesse da França em dialogar diretamente com os entes subnacionais do Brasil, como é o caso do estado do Amapá. É bom que se diga que o estado do Amapá é o canto do Brasil que faz fronteira com a França, faz fronteira com a Guiana Francesa. Então foi manifestado, em primeiro lugar, esse interesse, e o importante foi o que foi reafirmado pelo senhor Henri, que a relação do Brasil com a França está acima de qualquer vicissitude, de qualquer problema político de ocasião. Eu acho que para um bom entendedor, minha palavra deixa claro o significado desse encontro. Disposição da França em apoiar emergências climáticas no Brasil, disposição da França em dialogar diretamente com os estados subnacionais brasileiros, ou seja, disposição francesa de atuar juntos em defesa de uma economia de redução da emissão de carbono na atmosfera. Perfeito, muito obrigada, senador Randolph Rodrigues, que participou do RFI Convida de hoje. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir, tchau.